O que começou como um filme sobre disputas de rachas, como são conhecidas as corridas ilegais em alta velocidade de automóveis em zonas urbanas, com o lançamento em 2001 do filme Velozes e Furiosos, que trazia a temática em uma trama policial aos moldes do filme Caçadores de Emoção, de 1991, foi se tornando uma franquia de sucesso bilionário nas bilheterias, mas também de roteiros cada vez mais grandiloquentes, para não dizer absurdos. Prestes a lançar seu 9º capítulo nos cinemas, além de um filme spin-off, uma série de stream e até videogames, é curioso olhar para a trajetória inicial da franquia e notar que um de seus capítulos mais deslocados e financeiramente menos rentáveis, hoje se mostrando apenas um divisor de opiniões entre os fãs que o consideram tanto o pior como um de seus favoritos, mas que também foi capaz de manter a essência original da saga, mesmo sem boa parte do elenco principal. Este é Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio. Como uma história ambientada em 2015, vemos a trajetória de Sean Boswell, um jovem rebelde dos Estados Unidos, mas com evidente potencial em corrida de automóveis e que, justamente devido aos seus atos de delinquência, envolvendo a condução de carros em alta velocidade, forçaram ele e sua mãe a constantemente se mudarem de local para evitar a sua prisão. No entanto, durante uma disputa de carros, provocada por um desentendimento com o jogador de beisebol do colégio e sua namorada, Sean sai vencedor, mas a corrida acaba em um acidente quase fatal, e este novamente é abordado pela polícia, e para evitar mais uma prisão, o protagonista é enviado para morar com seu pai, um membro da Marinha dos Estados Unidos, que mora em Tóquio. Apesar da drástica mudança cultural dificultar sua vida inicialmente, logo Sean se vê envolvido em um ambiente muito familiar, quando conhece o submundo de Tóquio, habitado por pessoas de diversas etnias, mas que parecem partilhar um gosto em comum: as corridas de carro em alta velocidade e obviamente legais. No entanto, uma novidade nas disputas causa surpresa no protagonista: os drifts, uma técnica automobilística mais acrobática que consiste em realizar curvas que levam o carro ao seu limite, utilizando o freio de mão e girando o volante para que a dianteira do veículo esteja em direção oposta à curva realizada, fazendo com que o carro praticamente ande de lado ou até realize movimentos circulares completos. Ao descobrir esse mundo graças à ajuda de seu novo amigo, Twink, Sean logo se desentende com Takashi, sobrinho de um mafioso da Yakuza e profissional na modalidade drift. A personalidade do protagonista chama a atenção de Han, que entrega um de seus carros para Sean disputar uma corrida contra Takashi, mas este o vence facilmente. Agora lhe devendo um carro, Sean fica encarregado de realizar serviços para Han, até o pagamento dessa dívida, ao mesmo tempo que quer aprender a técnica do drift para sua revanche, e logo uma amizade entre ambos se desenvolve. Embora a trama policial seja deixada de lado, Desafio em Tóquio traz um enredo com uma estrutura bastante similar à do filme original. Um protagonista com gosto por corridas e que se vê em dívida de um carro com outro personagem e que no decorrer da história se tornam amigos ao ponto de se considerarem como irmãos. Além disso, ao trazer a técnica / modalidade esportiva do drift, algo relativamente antigo mas que se popularizou mundialmente graças também ao filme, o 3º capítulo de Velozes e Furiosos retoma seu foco para as corridas com momentos de demonstração e personalização de veículos, sequência de treinamentos ao volante e disputas de corridas alucinantes, destacando as cenas de perseguição nas ruas de Tóquio, que culminam na suposta morte de Han, bem como no embate final entre Sean e Takashi na corrida na montanha. Seguindo esse raciocínio, o 3º capítulo continua a tradição da saga de servir de inspiração para outras mídias, sendo o caso mais evidente com a franquia de games Need for Speed, destacando os títulos Underground e Most Wanted, que adicionaram os elementos de corridas ilegais e a perseguição da polícia, a customização dos carros para torná-los mais rápidos e chamativos, além, claro, da incorporação da modalidade drift em suas mecânicas. Dessa forma, o filme apostou naquilo que sempre foi o principal chamariz da franquia, em detrimento de um roteiro mais ambicioso como seus sucessores, o que, ironicamente, acabou por torná-lo mais acessível para o público. Aqui, não temos um protagonista como um agente infiltrado e altamente capacitado em combate, mas sim um adolescente problemático, tentando encontrar seu lugar no mundo e sendo impedido, seja por familiares ou pelo sistema legal, de fazer aquilo que mais ama e que é seu dom nato. Algo que, apesar de clichê, é facilmente identificável por boa parte dos espectadores. Deixando a seriedade de lado e assumindo totalmente seu caráter despretensioso, tanto o roteiro quanto a direção encontraram liberdade para explorarem outros aspectos do filme, como a diversidade cultural em Tóquio, com centros urbanos repletos de cores, agitação e luxo, algo que vai de encontro à retratação costumeira do Japão, de uma sociedade que preza por suas tradições e pela disciplina. Ainda sobre os personagens, embora a grande maioria deles sejam arquétipos bem comuns em filmes do gênero, como o protagonista delinquente que deve amadurecer ao longo da história, o playboy arrogante que logo de cara o confronta, o amigo que serve de alívio cômico, o interesse amoroso e o mentor que o integra em um mundo novo, a trama ainda encontra espaço para levá-los além de suas características iniciais. Dentre os que mais se destacam, temos o quarteto formado por Sean, Han, Neela e Takashi. Acerca dos dois primeiros, como já mencionado, a dinâmica entre eles se desenvolve de maneira semelhante à de Brian e Dominic no filme original, com o protagonista aos poucos, aprendendo a assumir a responsabilidade pelos seus atos e usando o conflito somente como último recurso, como foi o caso da proposta pela corrida final ao membro da Yakuza. Já Han, que conquista o público pelo seu carisma, serenidade e sua personalidade acolhedora,
demonstra um caráter menos fútil do que inicialmente revelado, sendo um dos poucos que reconhece logo de cara o valor e as habilidades do protagonista, o que torna ainda mais impactante a cena de sua morte. Em relação a Nila e Takashi, ambos foram amigos de infância, mas que devido à obsessão deste por ela, deu origem a uma relação tóxica e abusiva, e em contrapartida Nila encontra em Chan não apenas um par romântico, mas também alguém com uma origem semelhante à dela, uma pessoa deslocada, tentando encontrar seu lugar no mundo, inclusive com ambos partilhando o mesmo apelido ofensivo de Gaijin, que significa forasteiro. E finalmente sobre Takashi, que faz o estereótipo do vilão egocêntrico e que forma um triângulo amoroso com o protagonista em Nila, são dadas camadas adicionais à sua personalidade, principalmente com os momentos em que interage com seu tio, tentando constantemente provar seu valor e conquistar sua aprovação, inclusive demonstrando um forte abalo emocional quando não consegue. Entretanto, mesmo com essas características sendo enaltecidas por uma parte considerável dos fãs da franquia, é fato também que para muitos, a própria é considerada superficial, extravagante e inverossímil, e com este terceiro capítulo, não foi diferente. A trama, focada em corridas ilegais de carros e nos dramas de adolescentes rebeldes, já foi explorada à exaustão, inclusive pela própria saga, além de ser condenável, principalmente nos dias atuais, a visão machista e misógina da obra ao retratar suas personagens femininas, tanto em termos de visual quanto de personalidade. Consoante a isso, mesmo as sequências de ação, que são divertidas e de ritmo frenético, apelam para cortes excessivos e até efeitos visuais por computação gráfica, lhes conferindo certa artificialidade. Além da construção dos personagens, seja pela direção ou roteiro, não exigirem quase nada de seus atores, com alguns casos no elenco tendo performances que beiram a canastrice. Por essas e outras, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio ficou marcado como um dos capítulos divisores de água quanto ao público, visto que a crítica demonstrou aprovação apenas pontualmente a determinados títulos da saga, que questionaram seus valores de produção, seu roteiro, a ausência de personagens clássicos e até sua importância para o cinema e dentro da própria franquia. Por outro lado, há aqueles que apreciam o caráter despreocupado da obra, que deixa de lado as tramas mirabolantes, as acrobacias que desafiam as leis da física e os vilões megalomaníacos pelos quais os próximos filmes iriam investir em seus enredos, para algo mais minimalista, focado e até mais pessoal, trazendo de volta as corridas que levaram o público à loucura em 2001 e que inspiraram outras franquias de sucesso, além de personagens mais realistas e as relações entre eles que geram maior identificação com o público, ao mesmo tempo em que seu desenvolvimento demonstra traços de personalidade que os fazem fugir, ainda que pouco, das caricaturas do gênero. No fim das contas, Desafio em Tóquio não trouxe os maiores rendimentos para a saga cinematográfica, mas trouxe um frescor novo para a própria, com personagens novos que se tornariam recorrentes e favoritos entre os fãs. Uma ambientação chamativa e diversificada, e cenas de ação com alto valor de entretenimento. Sendo assim, o terceiro capítulo se prova substancial, pois traz os principais elementos que tornam Velozes e Furiosos o sucesso que perdura até hoje. Não à toa seu encerramento é coroado pela participação especial daquele que se tornaria o principal rosto de toda a franquia. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.